Meu nome é Igor, eu sou Head de Marketing da Academia Lendária e eu vou explicar para você o que eu descobri depois de vários anos criando conteúdo, trabalhando de graça para o Instagram, sem ter o resultado que eu gostaria de ter, fazendo os métodos que eu aprendi, que são os métodos comuns que todo mundo ensina, e utilizando a estrutura de funil de vendas, sendo uma pessoa que trabalha sozinha, que quer vender produtos, serviços, que quer vender mentorias no digital e que não tem uma equipe gigante trabalhando junto, né? E aí eu comecei a entender isso com o tempo, desenvolvendo os conteúdos, desenvolvendo as estratégias, mas depois que eu comecei a liderar grandes equipes, ficou muito claro para mim, ficou muito nítido porque que a maioria das estruturas, das estratégias que são ensinadas no digital, elas funcionam para poucas pessoas, né? Porque vai depender muito mais da habilidade delas de conectar com outras pessoas e de gerenciar esses processos. Só que hoje, com a inteligência artificial, facilitou muito a forma de você fazer e executar isso, a ponto de você não precisar de ninguém ou precisar de pouquíssimas pessoas pontuais na sua operação. Então, eu vou explicar essa estrutura aqui para vocês e como vocês conseguem criar isso utilizando inteligência artificial. Então, basicamente, esse aqui é um funil padrão, um funil de vendas que todo mundo conhece, que ele vai fazer ali a qualificação dos leads, conscientização, topo, meio e fundo. E é o funil que eu não vou dizer que não funciona, né? Óbvio que ele funciona. Só que, para alguns casos, para pessoas, como eu disse, que tem pouca equipe ou que trabalham sozinhas, vai ser muito mais funcional você construir isso de uma forma diferente. E o que eu percebi no mercado? Eu venho do conteúdo, né? Eu venho do marketing de conteúdo. E aí, a criação de conteúdo, ela é muito... Ela trabalha muito o relacionamento com o cliente. Só que o que acontece com a maioria das pessoas? Cria conteúdo e não consegue vender. Porque acaba sendo... Eu chamo aquele criador vegano, assim. Ele não caça. Ele não vai atrás do lead. Ele não vai atrás de uma conversão, de uma persuasão. Isso me incomodava no conteúdo. E aí eu comecei a estudar marketing direto. E aí, estudando marketing direto, eu vi que é totalmente oposto. Como as pessoas do marketing direto, eles vendem para desconhecidos, eles têm que ser extremamente persuasivos. As copies têm que ser extremamente agressivas. E, inclusive, a maioria das pessoas não bota nenhum rosto, entendeu? Não tem nenhuma pessoa por trás. Então, eles têm que ser muito, muito, muito agressivos. Inclusive, às vezes, eles são agressivos até demais, fazendo promessas absurdas, né? Só que eu peguei toda essa estrutura de conexão com a audiência e essa estrutura de persuasão de venda e pensei, por que não juntar o melhor dos dois mundos e criar algo que faça sentido para quem está vendendo infoprodutos, serviços e fazendo coisas no digital? E foi aí que eu cheguei em uma estrutura em que você, ao invés de fazer todo esse processo de conscientização, descoberta, avaliação, intenção, você vai trabalhar a sua comunicação ao ponto dela ficar extremamente poderosa e a sua audiência girar em torno de você. Ou seja, você vai utilizar estruturas de copy, você vai desenvolver um método que nada mais é que um mecanismo de diferenciação de mercado, né? Que é uma forma de lidar com mercados sofisticados, é você ter uma diferenciação, um mecanismo, algo que diferencie você do resto da audiência, e a sua marca própria, a sua marca pessoal, que nada mais é que seus valores, a big idea por trás da sua narrativa, o storytelling por trás daquilo que você faz, né? Por que você faz aquilo que faz. Então, esses três elementos, eles vão criar uma estrutura de persuasão que você não vai precisar estar trabalhando todos esses públicos aqui. Esse público aqui geralmente é um público fácil de achar, só que é um público que ele é um público, digamos, difícil de converter, porque você vai ter que produzir conteúdo até ele chegar nessa parte aqui, entendeu? E aí, se você for direto nesse público aqui que tá muito consciente, consequentemente ele é um público muito disputado no digital. Ele é um público caro, um público difícil de achar. Só que existem formas de lidar com o que eu vou mostrar para vocês aqui. Criando essa estrutura onde você tem uma copy extremamente afiada com uma copy do marketing direto. Você tem um mecanismo que diferencia você do mercado e você tem uma marca bem construída, ou seja, uma narrativa bem construída do porquê você faz o que você faz e mostrando a sua autoridade, mostrando sua competência, fica muito mais fácil de você chegar nessas pessoas aqui. Isso aqui, para quem não sabe, é um funil invertido, né? É um funil invertido de Chet Holmes, se eu não me engano. E ele traz essa estrutura em que tem as pessoas que não estão interessadas, têm certeza que não querem aquilo.
elas acham que não estão interessadas, elas não estão pensando nisso. Tem as que estão dispostas a ouvir e as que estão comprando agora. Como eu disse, esse público é muito ruim, porque você precisa educar ele muito, e esse público aqui, ele é muito difícil de encontrar. Porque se você depender só dele, ele é um público muito pequeno, né? Porque é um público muito consciente e ele está sendo atacado pelo mercado para comprar algo a todo momento. Só que, se você pegar desses 7% para cima, você tem 10% para trabalhar. E se você tiver uma estrutura como essa, onde você tem cópia afiada, você tem mecanismo desenvolvido e você tem uma marca sedimentada, fica muito mais fácil de você criar um processo de convencimento, porque isso tudo fica muito inteligível para a pessoa que chega, principalmente no seu perfil. E eu vou mostrar isso aqui, dando um exemplo claro aqui para vocês, do meu Instagram. Que é o quê? Você pode ver pelo meu Instagram que eu não tenho muitos seguidores, eu não tenho conteúdo postado, tem pouquíssimo conteúdo postado, e eu tô sempre vendendo nesse Instagram. Tô sempre vendendo. Diariamente eu tô vendendo, seja um info, seja uma consultoria, seja uma entrega de um GPT customizado. E como que isso acontece? Porque eu peguei essa estrutura e eu otimizei ela. Ou seja, eu tenho uma bio apresentável, um posicionamento bem apresentável, eu mostro quem eu sou, eu mostro onde eu trabalho, o que eu faço, isso me dá autoridade e eu tenho uma promessa clara, que conversa exatamente com a dor do meu público, né? E aí aqui eu tenho stories estratégicos, destaques estratégicos, né? Que mostram o quê? Mostram o método, onde eu ensino algo, mostram eu trabalhando no dia a dia e tem um outro de depoimentos, que esse print aqui antigo não tá aqui, mas já tá lá no meu perfil. E aí eu tenho poucos posts, 6 posts, né? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo até tenha um pouco mais, mas nunca vai ter uma produção de conteúdo extremamente acirrada lá dentro do Instagram. Então eu tenho poucos posts e, consequentemente, eu consigo estar vendendo com consistência, sem nem me preocupar com esse Instagram, porque ele não é minha fonte de renda principal. Ele é algo que é tipo um side hustle que eu deixo rolar lá, entendeu? Mas como que isso acontece? Porque existe uma estrutura, que é uma estrutura que eu ensino até no treinamento, que se você quiser vai estar aqui embaixo, no link, mas que você pode ir lá copiar a estrutura, não tem muito mistério não. Você ter uma bio clara, é você ter posts estratégicos ali, destaques estratégicos e posts fixados que vão ser portas de entrada, seja para uma aquisição de clientes aí de leads ou, consequentemente, já para receber uma oferta de um produto, né? Eu tenho uma IA que ensina a fazer todo esse passo a passo e constrói todos esses conteúdos para você também. O link vai estar aqui embaixo. Mas, como que você cria essa narrativa geral? Essa estrutura aqui? Como você cria uma cópia afiada, um método que faça sentido, que seja único e construa uma marca que se diferencie, né? E aí, eu desenvolvi essa estrutura aqui, pensando nisso. Que é o quê? Para você desenvolver algo a nível de comunicação, né? Para criar um processo de persuasão de vendas, você que tem que entender com quem você está falando. Esse é o ponto mais fundamental e o mais negligenciado, que é entender o público, né? Cara, você tem que entender o público, pesquisa de público. É fundamental e ninguém sabe fazer isso direito. E agora, com a inteligência artificial, ficou absurdamente fácil de fazer uma pesquisa de público. Então, o que eu trago nessa estrutura? Eu trago uma pesquisa de público, que é o quê? Quem você ajudou? E quem consome os mesmos experts de você? Quem você gostaria de trabalhar? Se faça essas perguntas. Quem é o público que você gostaria de trabalhar? Quem é o público que você consegue ajudar? E quem consome as mesmas coisas que você consome? Quem são essas pessoas? Né? E aí, a partir daí, você faz uma pesquisa. Que é o que eu faço? Eu pego os dados dessas pessoas na internet, ou seja, os comentários delas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, em fóruns. Eu trago isso para dentro de um agente, de uma estrutura de um GPT, e eu faço perguntas estratégicas para criar tudo que eu quero saber sobre esse público, né? E aí, posteriormente, eu descubro qual é a dor desse público. Eu trato esses dados e eu entendo o que eles querem, o que eles desejam, o que eles buscam e pelo que eles pagariam. E aí, depois disso, eu uso outro agente GPT, que é para criar uma solução. Ou seja, criar uma oferta que seja extremamente resistível para essa pessoa, que resolva o problema dela, que leve ela do ponto A ao ponto B. E aí, eu sabendo qual é o meu público, sabendo qual é a solução, aí eu consigo desenvolver essa estrutura de comunicação. Ou seja, eu consigo criar uma marca com uma big idea interessante ali, com os valores bem definidos, com o Golden Circle definido. Eu consigo desenvolver copies que são de
doutrinação, autoridade, afinidade e educação, que são os 4 tipos de conteúdo que eu uso no meu perfil para conseguir fazer um processo de vendas sem ruído para as pessoas. E, posteriormente, o método, né? Que é nada mais que a sua experiência, o seu mecanismo, aquilo que você aprendeu nessa jornada e como você vai mostrar isso para as pessoas. E aí, fazendo isso, eu consigo criar um agente que vai fazer conteúdos utilizando o quê? Ele sabe quem é meu público, ele sabe qual é a minha oferta, ele sabe qual é a minha história, a estrutura de conteúdo que eu gosto de usar, né? E a estrutura de copy, né? E qual o método que eu ensino. Então, a partir disso daqui, eu consigo ter um agente de conteúdo que vai criar conteúdos de forma extremamente facilitada, de forma extremamente específica para o meu caso. Então, isso aqui faz toda a diferença. Por quê? Porque me livra de ficar pensando em Instagram, né? O Instagram é uma rede social que ela é boa, mas eu não acho que ela é muito produtiva no longo prazo, a ponto de construção de negócio. Isso aqui faz com que eu consiga produzir conteúdos de forma muito facilitada e, ao mesmo tempo, faz com que eu não precise ficar me preocupando e consiga vender com facilidade, né? E eu vou até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu tenho essa IA aqui, que foi a que eu fiz, utilizando essa estrutura, que eu ensino vocês a fazer no link aqui de baixo. Tem 2 links, na verdade, aqui embaixo. Um é para uma IA que analisa o seu perfil e outro é para essa IA que vai te ensinar a criar essa estrutura, né? Então, tem essas 2 que vão te ajudar a vender mais, a criar um processo que não vai precisar se preocupar com o Instagram. Mas, basicamente, eu posso pedir aqui para ele: quero um carrossel de doutrinação. Ó, quero conteúdo sobre forma, sobre fazer sentido para você. Estudo de carrossel, doutrinação, inimigo comum, alívio de medo, confirmação de suspeita. Ó, ele já traz a estrutura que tá dentro dele ali, que é uma estrutura que eu ensino a galera... eu ensino não, né? Eu dou a estrutura para você colocar no seu GPT personalizado. E aí ele já traz aqui, ó, que ninguém te contou sobre criar conteúdo para vender. Já é uma copy que ela é persuasiva, né? Que era uma curiosidade, o que ninguém te contou sobre criar conteúdo para vender. E você não precisa seguir fórmula nenhuma para dar certo no digital. Ó, aqui já tem uma sub-headline que também conversa com a dor de quem já comprou um monte de curso, quem já fez um monte de coisa e não conseguiu vender. Então, você vê que, assim, a questão de pegar e só adaptar coisas que estão mais próximas da minha comunicação, mas eu já tenho aqui um carrossel pronto, ó, slides 4, slides 5, tudo mais. CTA no final, sempre, né? Sempre um CTA, seja para um comentário que vai receber um produto, que vai receber uma isca e vai entrar para a base de leads. Então, você vê que facilmente, só pedindo, eu quero um carrossel de doutrinação, ele já criou um carrossel com o meu nicho, com a dor do meu público, com tudo mais, sem precisar ficar me preocupando em criar conteúdo. Então, se faz sentido para você ter essa estrutura e conseguir construir isso, conseguir construir essa estratégia sem precisar ficar se matando e ter essas IAs que vão produzir para você, né? De forma personalizada, porque você vai colocar ali seu público e tudo mais, eu ensino a criar tudo isso aqui, oferta, tudo mais. Então, é só clicar no link aqui embaixo e vai estar aparecendo que você vai conseguir ter acesso a essa inteligência artificial, vai conseguir ter acesso a esse treinamento que te ensina a criar essas inteligências artificiais. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.